Estamos falando, então, de uma região super destacada. Qualidade de vinho, um terroir muito favorável para vinhos de alta qualidade. Mas aonde fica isso, né? Com projetos enoturísticos incríveis. Aonde fica esta região? Fica na... Olha, já vou começar a organizar as ideias. Fica na província de Mendoza. O que é província de Mendoza? Província na Argentina é como se fossem os nossos estados aqui no Brasil, certo? Então, na província de Mendoza. A província de Mendoza, gente, é uma província grande que tem vários áreas de vinhedos diferentes, em vários diferentes departamentos, em vários diferentes distritos. Eu já começo a explicar isso para você. Então, Mendoza é uma grande área, aonde produz aí quase 90% de todo o vinho argentino. Então, quase todo o vinho argentino vem aqui dessa grande província chamada Mendoza. Dentro da província de Mendoza, a gente tem a capital da província, que é uma cidade chamada, um distrito chamado Mendoza. Então, a província toda tem o nome de Mendoza, a cidade tem o nome de Mendoza. Por isso que às vezes confunde, né? Ah, eu estou hospedado em Mendoza e vou visitar as vinícolas de Mendoza. Então confunde um pouquinho porque o nome é igual. É um modelo europeu, né? Na Europa é assim, né? Você tem as províncias e a província, a cidade, que é a capital da província, tem mesmo o nome da província. Então aqui na Argentina também é assim. Então tem a província de Mendoza, tem a cidade de Mendoza. É onde a gente vai ficar hospedado normalmente, tá? Bom, a região de vinho na Argentina começou em volta da cidade de Mendoza e foi crescendo. E aí, áreas como foram surgindo áreas famosas, né, como Maipú, como Luján de Cuyo, né, como a área leste de Mendoza, e os vinhedos foram se espalhando, cada vez mais vindo em áreas mais distantes. Depois começou a surgir a área de San Rafael e tudo mais. Vocês percebam que Vale de Uco, que é essa área aqui, eu vou limpar o mapa e vou marcar de novo, tá? Vale de Uco fica aqui, ó. Então, Vale de Uco fica na província de Mendoza, na área mais oeste, já subindo a Cordilheira dos Andes. Então a gente está falando aqui de uma distância aí, mais ou menos aí de 60, algo em torno disso, né? 50, 60 quilômetros começa o Vale de Uco de Mendoza, da cidade de Mendoza. Começou, né? Aí vamos lá, início do século 20, mais ou menos, ali começo de 1900, começaram a implantar vinhedos aqui. Mas vinhedos para vinhos baratos, de grande volume. Por quê? Porque era distante da cidade de Mendoza, onde ficavam as vinícolas. As vinícolas ficavam em volta de Mendoza. Né? E aí começou, principalmente quando começou uma grande expansão, nesse pequeno distrito aqui chamado Luján de Cuyo. Então as vinícolas ficavam centradas, as melhores vinícolas ficavam aqui, em Maipú e Luján de Cuyo, que ficam em volta ali em volta da cidade de Mendoza. Beleza. Por que isso? Porque a Argentina sempre foi um grande consumidor de vinho. A Argentina consumia muito vinho, tanto que até hoje, gente, a Argentina é um dos maiores países produtores de vinho. Para vocês terem ideia, tá? 3/4 de toda a produção da Argentina é consumida na própria Argentina. Então hoje estão na faixa dos 30 litros. Caiu muito, né? Faixa de 30 litros, que é um absurdo, 30 litros. Mas já consumiram, né? 3 vezes quase isso. Pois bem, Vale de Uco, então, tinha vinhedos, produzia vinho, mas vinho barato para vender barato para outras áreas mais famosas. Só que aí nos anos 90, o que aconteceu? E aqui a gente dando uma ampliada nesse mapa, para a gente dar uma entendida aqui como funciona, né? Então, dentro de uma grande região toda chamada Cuyo, tem uma província chamada Mendoza. Dentro da província chamada Mendoza, nas áreas de maior altitude, subindo a Cordilheira dos Andes, a gente tem uma grande área chamada Vale de Uco. Tá? Bom, mas a Argentina, então, um grande consumidor de vinho, um grande produtor de vinho para atender essa demanda toda, uma vez que eles consomem muito, Vale de Uco começou, né, aos pouquinhos vir ganhando uma relevância. Mas o que acontecia? Era muito caro produzir vinho em Vale de Uco de alta qualidade. Então as regiões mais próximas da capital
Mendoza, da cidade de Mendoza, que acabavam ganhando destaque, ficavam com as vinícolas e tudo mais. A área de Vale de Uco. Vale de Uco é uma área de altitude, de grande altitude. E com o passar do tempo, principalmente a partir dos anos 90, um fenômeno que aconteceu por causa da bodega Catena Zapata, do Nicolás Catena, foi que ele começou a entender que essa área chamada Vale de Uco, que é uma área que fica em altitude, porque os vinhedos, e aqui vocês estão vendo um pouco das regiões, né? A gente tem Mendoza dentro dessa macro região chamada Cuyo, e que vão ter os seus vinhedos mais ou menos aí de 500 metros de altitude a 2.000 metros de altitude. E aonde estavam os vinhedos principais nos anos 90? Estavam em menor altitude. Ali volta de Maipu, 600 metros, né? A partir de 500 metros até 700 metros de altitude. Só que Vale de Uco, os vinhedos partem de 1.000 metros de altitude, ou seja, é quase o dobro. E Catena Zapata, nos anos 90, quando começou a revolução do vinho argentino, ele começou a entender que Vale de Uco tinha uma qualidade muito alta para uvas de nível internacional. E ele do Vale de Uco, por quê? O que acontece em maior altitude? A temperatura média cai, a amplitude térmica aumenta, ou seja, dias quentes ensolarados, noites frias. O solo de Vale de Uco é muito rico em carbonato de cálcio. É um solo pedregoso com uma boa drenagem, com uma boa profundidade. Consegue reter muito bem a água, mas chove pouco. Mas tem muitos rios, com bastante possibilidade de irrigação. Mas mais do que tudo, estendia o ciclo da videira. As uvas eram colhidas um pouco mais tarde. Mas as uvas também ficavam com a casca mais grossa, ficavam com mais intensidade de cor, as uvas ficavam com uma acidez mais destacada, um caráter de aroma mais fresco para os vinhos, mas com uma estrutura tânica muito presente, com bastante tanino, mas taninos bem macios, com bastante intensidade aromática, porque o terroir favorecia para isso. Ou seja, começaram a se ter as melhores uvas para vinhos da Argentina vindos daqui. Mas para a gente chegar aqui, nessas áreas, vamos entender um pouquinho aonde fica e um pouco das características de Vale de Uco. Então vamos lá. Vamos começar pegando a província de Mendoza, está aqui nesse mapinha bonitão para vocês. Aonde vocês estão vendo verdinho nesse mapa são as áreas dos vinhedos, certo? As áreas dos vinhedinhos, aqui para vocês, bonitões, certo? A gente parte da cidade de Mendoza, que é a capital. Aqui. Então, aqui da cidade de Mendoza. Aonde está o Vale de Uco? Mais ou menos aí a 60 quilômetros vindo a sul, na verdade sudoeste, a gente começa a subir a Cordilheira dos Andes. E a gente chega numa área que é uma área bastante árida, bastante desértica, e que vai ter bastante... Visualmente ela é bastante árida. Só que daqui a pouco, conforme, se vocês vão, né, que vocês vão sair de Mendoza, capital, e vocês vão indo em direção ao Vale de Uco, vocês logo que passam no Rio de Cuyo, vocês começam a ficar tudo bem agreste, tudo bem árido. E aí vocês vão rodar um tempo, dá mais ou menos 1 hora de carro, e quando vocês começam a chegar no Vale de Uco, daqui a pouco começa uns oásis verdes de vinhedos, de área de... agrícola como um todo. E aí, em vez de levar as uvas para ser vinificadas lá em volta de Mendoza, capital, começou a se vinificar aqui. E começou a se explorar novas áreas aqui. E começaram a trazer o turista para cá. E aí tudo isso foi, claro, parte de ter alta qualidade. Se não tiver qualidade, não adianta, né? Não adianta só ser bonito, ser legal. O consumidor compra uma vez, o vinho é ruim, não compra de novo. Hoje não, a gente está falando da principal região produtora de qualidade do vinho argentino. Pois bem, uma região linda, uma composição de solo muito peculiar. E por que esse solo é muito peculiar? Porque os solos de Vale de Uco, a Cordilheira dos Andes, ela é formada por movimento de placas tectônicas. Então as placas elas se movimentam
e vão formando, eu vou dar um pouquinho de câmera aqui, né? As placas tectônicas, elas estão aqui, né? Abaixo da superfície, né? De superfície da Terra. Elas estão se movimentando e tem movimento das placas que de vez em quando elas se encontram, né? Uma sobrepõe a outra, assim, vai formando diferentes, né, altitudes. Os terremotos que tem seguidamente, né, em volta da Cordilheira dos Andes são movimento das placas tectônicas. Então, a Cordilheira dos Andes, ela foi se mexendo e se formando durante milhões de anos. A Cordilheira dos Andes hoje passa de 6.600 metros de altitude. Claro, os vinhedos do lado argentino estão até 2.000 metros. Né? Se a gente for para o norte, na região de Salta, já passam de 3.000 metros. Mas a cordilheira vai a 6.000, só que 6.000 no pico do Aconcagua é muito frio, né? Então não tem vinhedo lá. Mas hoje já então, em Mendoza passando de 2.000 metros e lá no norte da Argentina passando de 3.000 metros. Pois bem, esse movimento de placas tectônicas, ele não para. Ele está constantemente acontecendo durante milhões de anos. A gente às vezes não percebe porque a nossa passagem aqui pela Terra é muito pequena, muito curta versus tudo isso que aconteceu. Só que esse movimento continua acontecendo. Então, a Cordilheira dos Andes está se mexendo e ela está trazendo diferentes composições de solos do movimento dessas placas tectônicas. Então, essa cordilheira começa a se decompor, começa, né, a ter avalanches, o que é mais alto começa a cair, começa a criar outros picos, isso durante milhões de anos. E isso que a gente chama, esse movimento, essa formação de solos, de movimentos da altitude em direção às partes mais baixas, é os chamados solos coluviais. Solo coluvial é isso. Então pensa a Cordilheira dos Andes, começou a crescer, continuou se mexendo, uma parte dela começou, né, a escorrer, literalmente, pedras vão rolando, o solo vai se movendo para a parte mais plana, vai criando outros picos, isso é o chamado solo coluvial. A Cordilheira dos Andes, ela mantém gelo, neve, durante os períodos mais frios. Com o verão, ela começa essa neve a derreter. Essa neve que começa a derreter, começa a criar rios. E esses rios vão pegando essas pedras e vão arrastando essas pedras, esse solo, em direção às áreas ainda mais planas. Então, esse solo do movimento dos rios, que a água vai levando de um lado para o outro, e esse solo vai ter areia, vai ter argila, vai ter pedras, vão ter, né, uma composição muito ampla de características. É os chamados solos aluviais. São solos sedimentares aluviais. Pois bem, e essas águas, elas vão se espalhando um pouco mais, e depois essas águas também podem infiltrar, ter, né, águas em partes mais baixas, né, subterrâneas, pode ter pequenas formações de pequenos movimentos de água, enfim, que vão formar depois os chamados solos fluviais. É a mistura de tudo isso. Mistura solos coluviais, num primeiro momento, mistura depois solos aluviais, depois solos fluviais e mais do que isso. Além de ter solos com diferentes texturas é mais fino, como por exemplo argila, até um pouquinho mais grosso, como pedras, pedregulhos, também tem um solo muito rico em carbonato de cálcio. Ou seja, solos de diferentes formações, solos de diferentes texturas, solos com uma boa profundidade e com presença de carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é um solo um pouco mais frio e um solo que favorece a acidez dos vinhos. É um solo também com pH, né, um pouquinho mais básico, é um solo que favorece vinhos com maior acidez como um todo. Olha a cordilheira ao fundo, e aí eu deixei essa foto para vocês verem o tamanho das pedras. Olha o meu tamanho, olha o tamanho do meu pé versus o tamanho das pedras. Olha como tem pedras também enormes. Então, quando eu chamo essas texturas, são diferentes, quando são pedras, são diferentes tamanhos de pedra, mas percebam a cor dessa pedra, como é uma pedra bem mais esbranquiçada. É essa presença de carbonato de cálcio aqui da região. Opa, deixa eu botar aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ficar mais fácil, né? Botar mais fácil a apresentação. Ótimo, tá? Então, o que eu mostrei aqui para vocês? Olha só. Olha o tamanho das pedras. Olha como as pedras são claras, né? Então, essa que a gente está vendo aqui nessa coloração é exatamente isso. São essas pedras ricas em carbonato de cálcio. Então, você está falando, essa foto foi em 2018, e olha aqui como, mesmo assim, olha como é agreste.
Olha como é, vocês estão vendo aqui esses tubinhos passando, ó. Isso aqui é irrigação. E com o passar do tempo, como a água também está ficando mais escassa, e está vivendo momentos de aquecimento global no mundo como um todo, o que está acontecendo? Eles precisam também economizar melhor a água, investir melhor, né, no como vai irrigar e até para a própria videira se desenvolver um pouco melhor. Ou seja, coluviais, aluviais, pluviais e que vão tendo carbonato de cálcio aí como um dos protagonistas. Ou seja, coluviais, aluviais, pluviais e que vão tendo carbonato de cálcio aí como um dos protagonistas. Solos com diferentes características. E aqui começou um segundo momento do Vale de Uco a partir dos anos 2000. Então, olha que interessante, certo? Olha que interessante, sim. Que foi começarem a explorar diferentes áreas de Vale de Uco, porque tinha diferentes composições de solos e diferentes altitudes. Olha que interessante, né? Olha que legal isso, né? Olha que bacana, olha que, né? Sim, olha que legal. Pra gente começar a pensar. Tá, mas eu vou responder, aí a gente entra agora nessas diferentes áreas do Vale de Uco, para vocês começarem a entender, né? Tá, por que Vale de Uco, o que é Tupungato, o que é Gualtajarri, vou explicar isso agora para vocês, tá? Vamos começar a segmentar o Vale de Uco. Até agora a gente falou do Vale de Uco como um macro, mas 3 departamentos, aí com seus vários distritos, seus vários vinhedos, tá? Tupungato. Tupungato é a área mais famosa. Chuva na faixa de seus 300 milímetros, ou seja, é pouco. É a maior concentração de vinhedos de todo o Vale de Uco, tá? Fica em Tupungato. Tem mais de 21 mil hectares hoje, né, de superfície como um todo. Né? Então, superfície plantada, a gente está falando aí de quase 3 mil hectares. Então, olha quanto ainda pode crescer em áreas. Né? Tem 21 mil área total, tem 2 mil e pouco de vinhedos plantados. Tá? Pois bem, é uma região hoje que os vinhedos passam de 1.000 metros, ou são a partir de 1.000 metros chegando a 2.000, grande amplitude térmica. Tupungato também é uma região com muito solo rico em carbonato de cálcio. E é aqui que tem essa área, esse distrito chamado Gualtajarri, que é o grande oásis do hoje Vale de Uco como um todo. Porque os grandes Cabernet Franc vêm daqui, o vinhedo Adriana é aqui, né? Então a gente tem aí coisas bem importantes acontecendo aqui nessa área.